Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. O assunto de hoje é sério porque diz respeito à unidade com o Santo Padre, o Papa Francisco. É uma coisa que está acontecendo, a gente está vendo essa situação em alta aí, muita gente falando contra, muita gente falando a favor. E isso não é nenhuma novidade, né, gente? A gente vê ao longo da história da igreja isso se repetindo. Um grupo que se põe contra, um grupo que se põe a favor, e isso é extremamente grave. Isso é uma ferida que nós temos dentro da igreja, e eu digo isso, infelizmente, isso acontece. Mas é um povo que, vamos dizer assim, nunca está satisfeito, né? Eu vou começar aqui de um que conheço mais. Vem São João Paulo II, vem Papa São João Paulo II, e diz coisas tão maravilhosas e conduz a igreja de uma forma tão santa, e tem lá aquele grupo que se coloca contra. Depois vem Bento XVI e faz a mesma coisa, conduz a igreja de forma tão maravilhosa e encontra um grupo tão insatisfeito. E agora vem Papa Francisco e encontramos pessoas tão insatisfeitas também. Mas nunca tá bom, né? A gente encontra um povo sempre que tem que reclamar. São sempre esses, vou falar bem de forma bem séria e de forma bem direta, movidos pelo inimigo, que estão aí prontos para dividir a igreja, que estão aí prontos para agir a favor do mal e não para agir como Igreja Católica Apostólica Romana, para agir na unidade. Gente, nós estamos aqui, se somos igreja, nós precisamos concordar com a igreja. Nós precisamos agir com a igreja, nós precisamos estar com a igreja. Quero te lembrar de uma frase bem antiga que talvez você tenha escutado já algumas vezes na sua história aí. Eu não me considero nenhuma velha, né? Eu tenho só 27 anos e já ouvi muitas vezes. Talvez você está me ouvindo tenha mais idade do que eu, você talvez tenha ouvido mais ainda, que é: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. E isso é muito profundo, não é só uma questão de, eu vou ali errar numa coisinha aqui, terrena. Gente, isso diz respeito ao mistério. A igreja, ela guarda o mistério de Cristo. A gente não está baseado em homens. A gente não está baseado em pecado e simplesmente, sim, a igreja é santa e pecadora. Santa porque é de Cristo. É esse mistério que ela guarda. E pecadora por causa de cada um de nós que formamos este corpo. Mas não é por causa de Cristo. E aí quando eu ouço, eu concordo com isso que o Papa fala, mas com isso não. Eu sou igreja nisso, mas nisso aqui eu não sou. Então você não é igreja. Então é melhor que você se retire. Se você concorda com isso e com isso não, você não está sendo igreja, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui para obedecer. Quantos santos na nossa igreja, eu me lembrava de Santa Faustina. Ela ouvia coisas profundas de Nosso Senhor. E de forma muito específica, eu me lembrava de um jejum que o Senhor pediu para ela fazer. Só que Santa Faustina, ela tinha uma saúde muito debilitada. E o Senhor falou: mas você não faça antes de ir lá falar com a sua diretora espiritual, com aquela que te coordena aqui dentro, né? Com aquela que é a minha imagem para você. E a diretora espiritual dela não permitiu que ela fizesse. E ela falou: mas foi o próprio Cristo quem me pediu. Mas a diretora espiritual dela não deixou. E quando ela foi falar com o Senhor, mas ela não permitiu que eu fizesse o jejum que você mesmo me pediu. E o Senhor falou para ela: a maior experiência que você vai estar fazendo não é a do jejum, não é a da abstinência daquela comida que eu te pedi, mas é a da obediência. No inferno, meus irmãos e minhas irmãs, não tem obedientes. Quem obedece sempre acerta. Quem obedece sempre acerta. Então, muitas vezes vão se criando tantas coisas, tantas revoltas. Cuidado! Aquele que se revoltou contra a vontade de Deus foi Lúcifer. Eu já vi essa história outra vez. Cuidado! Ouçamos a voz do nosso pastor.
Se Bento XVI abriu certas coisas, conduziu a igreja de uma forma, era porque naquele tempo precisava ser daquela forma. Vou até um pouco mais atrás. Se São João Paulo II conduziu a igreja daquela forma, era porque a igreja precisava ser conduzida, meus irmãos, daquela forma. Se Bento XVI conduziu a igreja daquela forma no tempo de seu pontificado, é porque a igreja precisava ser conduzida daquela forma, naquela unidade. Venham minhas ovelhas, fiquem aqui dessa forma. E se agora o Papa Francisco está conduzindo a igreja desta maneira, meus irmãos, é porque é desta maneira que as ovelhas precisam ser congregadas de novo neste redil. Tem ovelhas se dispersando, então vamos nos unir dessa forma. Quando uma ovelha não quer mais ouvir a voz do pastor, ela já está muito distante. Então prestemos atenção, meus irmãos. Negar a voz do Papa Francisco é negar a ação do Espírito Santo na igreja, que conduziu para que ele estivesse ali. Então cuidemos. Quando dizemos, eu não servirei a esta igreja, eu não servirei a este pastor, eu não quero ouvir este pastor, estamos dizendo como Lúcifer, quando ele disse, eu não servirei a Deus. Já repito, já ouvi essa história antes. Não sejamos como esses que dividem, que constroem muros, mas sejamos como aqueles que constroem pontes, que geram unidade. Esse é o nosso papel como igreja, como comunidade de Cristo. Mantenhamos-nos unidos. Deus abençoe muito você, meu irmão, minha irmã, e rezemos pela unidade em nossa igreja, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e rezemos por aqueles irmãos que neste momento encontram-se confusos, dispersos, para que estejamos sempre juntos e estejamos com nossos ouvidos atentos. Um beijo grande no seu coração e fique com Deus.